Tu curte também reggae. Maestro Vladimir Menezes gosta de um reggae também. Quem não gosta, né? Opa! Eu gosto, curto bastante reggae, não maconha. Bom, pode trocar agora. Isso, esse maestro é ligeiro, né? A gente volta a falar agora do publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos. Ele que foi preso semana passada por assassinar e esquartejar a namorada, identificada pela polícia, hein? A novidade, Brasília Costa. Brasília Costa, gaúcha, lá de Arroio Grande, bem pertinho de Jaguarão. Família dela, inclusive, é de lá. 65 anos a Brasília tinha. A vítima desse serial killer. Lembra que ele, em 2015, já havia matado a própria mãe e concretado o corpo dela num armário? Um apartamento da família no bairro Montserrat, área nobre aqui de Porto Alegre. Em 2018, Ricardo foi condenado a 28 anos de prisão. A gente já tinha falado sobre isso na sexta-feira. E fugiu ano passado, em 2024, quando teria ido para o regime semiaberto. Por que eu estou dizendo teria, verbo na condicional? Porque, na verdade, gente, mesmo cometendo um crime bárbaro, né? Primeiro ele matou a mãe, se é que foi o primeiro crime dele, né? Se é que foi, né? Ele não foi para o semiaberto. Ele foi direto do regime fechado para o regime aberto. E sabe por quê? Porque na época não havia vaga no semiaberto. E também não havia nem tornozeleira eletrônica disponível para que Ricardo Jardim pudesse utilizar. Com isso, praticamente, é uma vergonha isso, né? É uma baita de uma vergonha, né? Mas não é novidade. Esse negócio de não ter vaga no semiaberto, né? É inacreditável um negócio desse. Não tinha vaga no semiaberto, não tinha tornozeleira para ele usar. Aí o que fizeram? Ó, meu filho, você vai para casa e quando chegar a tornozeleira aqui, né, a gente liga para você. Ele ficou esperando. Ou melhor, ele não ficou esperando. Parece piada, né, gente? Piada de mau gosto. Por quê? Porque aí ele ficou livre, leve e solto para matar novamente. Foi o que ele fez com a Brasília Costa, a gaúcha que tinha 65 anos e que teve o corpo esquartejado. Que barbaridade. Repórter João Gabriel Pezzini, ele conversou hoje pela manhã com uma advogada criminalista. Acompanhe aí. Antes do caso da mala, o publicitário Ricardo Jardim cometeu outro crime grave. No ano de 2015, ele matou a própria mãe a facadas e depois concretou o corpo dela dentro do guarda-roupa, no apartamento onde moravam. Ricardo foi condenado em 2018 a 28 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo. A delegada Geise Laure Rocha, responsável pela investigação do caso na época, destaca o comportamento incomum do criminoso. Desde o início ele era extremamente frio, ele extremamente educado, ele inclusive forçava situações durante a investigação, mandava e-mails para a delegacia se fazendo passar pela mãe dele, dizendo que ela estava viajando com umas amigas, que estava no Paraná. Então ele tentava induzir também a investigação no sentido de que a mãe já tinha sido localizada. Em janeiro de 2024, o criminoso conseguiu a progressão para o regime semiaberto. Passou a cumprir prisão domiciliar, pois na época não haviam vagas em unidades prisionais. Tornozeleiras eletrônicas também não estavam disponíveis para o monitoramento de Ricardo. Quando o Poder Judiciário tentou contato, ele não retornou e foi considerado foragido. No dia 22 de fevereiro de 2024, o Ministério Público solicitou a expedição de um novo mandado de prisão. Apenas no início de 2025 que o juiz decretou novamente a regressão ao regime fechado. No caso dele, a gente estaria tratando de 1/6 para as penas de posse de arma e ocultação de cadáver e de 2/5 para a questão do homicídio. Então, mais ou menos, a gente estaria tratando ali entre 11 e 12 anos do cumprimento dos 28 que ele teria recebido como apenamento. Então, mais ou menos uns 11 anos e alguma coisa. Ele é solto antes disso. Ele ficou mais ou menos 8 anos e 7 meses preso. Dentro disso,
por essa avaliação da superlotação, da falta de vagas dentro do sistema, a juíza, junto com essa avaliação desse exame criminológico, decide que o comportamento dele justificaria essa progressão naquele momento. Foi justamente neste período em que estava foragido que Ricardo Jardim conheceu uma manicure de 65 anos de idade. Eles começaram a namorar. Em agosto deste ano, a relação terminou de forma trágica. A mulher foi morta e esquartejada. Pedaços do corpo da vítima foram encontrados em diversos pontos de Porto Alegre. Segundo a polícia, o crime foi premeditado. Ricardo colocou lonas na pousada onde cometeu o crime para não deixar rastros. A cabeça da vítima, até hoje, não foi encontrada. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que Ricardo deveria se apresentar à SUSEP e ser encaminhado para a vaga em Instituto Penal. A instituição afirma que não houve remoção direta do apenado para uma unidade prisional por falta de vagas de regime semiaberto. O Ministério Público também se manifestou, reforçando que foi contra a progressão do regime, destacando que Ricardo era extremamente perigoso e não deveria estar em liberdade. O erro de hoje em dia é realmente a questão da falta de fiscalização, de como a gente coloca o preso nessa situação, talvez a questão de uma apuração mais analítica da questão de periculosidade do preso dentro desses exames criminológicos que são feitos para a progressão. Então, muito sobre o sistema carcerário tem que ser discutido por isso. Não há razão lógica para uma pessoa que cometeu um crime bárbaro desse ter progredido de regime, ter voltado para as ruas e que deixou claro que acabou matando uma outra pessoa, uma vida que poderia ter sido poupada se ele efetivamente estivesse preso e as nossas leis fossem cumpridas com o devido rigor. Me dá a trilha, maestro. Quer dizer, então, que antes não tinha tornozeleira, não tinha vaga no semiaberto, aí o caso foi encaminhado a uma juíza. Queria muito saber o nome da magistrada, porque ela que analisou, né? Qual é o comportamento do rei educando, não é assim que fala? Do rei educando, como que é, Elian? Juíza Sonali. Ah, doutora Sonali, tá explicado então, não vou nem comentar. Doutora Sonali? A doutora Sonali, de novo, doutora Sonali? Que coisa, hein? Doutora Sonali, bastante conhecida, grande magistrada, grande juíza. Analisou, não, esse daí não representa perigo à sociedade. Pode, só matou a mãe, né? Só matou e concretou o corpo da mãe, né, doutora Sonali? Vamos lá, caneta bonita, não sei se Bic ou Montblanc, né? Chegou e decidiu, não tem mesmo vaga no semiaberto? Ah, não tem? Não tem também tornozeleira? É, tá faltando? Tá em falta a tornozeleira eletrônica? Pode ir para casa, vai para casa, Ricardo. Ricardo Jardim, doutora Sonali, de novo, doutora. Doutora, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, respeito demais a história da senhora no judiciário gaúcho, respeito mesmo, não estou sendo debochado nem sarcástico, né? Posso não concordar com todas as decisões que essa magistrada já tomou de colocar na rua ou, né, cumprir a lei de progressão de regime e tirar traficantes do fechado e mandar para o semiaberto. É meu direito, como jornalista, tenho liberdade de não concordar, mas quem sou eu na hora do pão? Ou melhor, na fila do cacetinho, quem sou eu? Agora, como é que a senhora consegue dormir à noite, doutora Sonali? Como é que a senhora, sabendo, principalmente agora, né, desse caso da namorada esquartejada, e aí parte das pernas, dos braços, as mãos sem a falange, no dia 13 de agosto, dentro de sacos plásticos, sacos de lixo, aqueles sacos pretos, né, que foram jogados, deixados numa rua do bairro Santo Antônio, o Morro Santo Antônio na Zona Leste. Uma semana depois, o mesmo publicitário leva a mala com um tronco dentro da namorada, o tronco, só o tronco.
e deixa no setor de guarda-volumes da rodoviária aqui de Porto Alegre. A história todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Como é que é? Eu gostaria de saber, inclusive, os microfones estão abertos aqui, doutora Sonali. Né? Ela vai dar entrevista para a Gabriela Lerina às 2h30? Que maravilha! Mas eu gostaria muito, amanhã vamos mostrar a entrevista, hein? Amanhã vamos mostrar a entrevista com a delegada, se eu não me engano, tem um sobrenome Slohan, né? Doutora Sonali, acho que o sobrenome, veja aí, confirme aí, o sobrenome completo, mas ela dará entrevista para a nossa repórter de rede, Gabriela Lerina, às 2h30 da tarde de hoje. Praticamente eu pautei a concorrência agora, né? Sonali da Cruz Slohan. Se eu não me engano, é Slohan. Z-L-U-H-A-N. É isso daí. Isso que você acabou de, né? Como ela consegue dormir sabendo que uma decisão provocou uma decisão de um cara condenado, mas a lei criminalista falou que ele poderia ficar no fechado por mais tempo, né? Ele saiu do fechado antes da hora. Se não tinha tornozeleira nem vaga no semiaberto, deixasse ele no fechado, ora bolas. Mas não. Olha o que a decisão de uma magistrada pode provocar. Eu fico imaginando a família da Brasília Costa, a vítima mais recente desse psicopata que a gente acabou de mostrar, o Ricardo Jardim. Como que a família dela deve estar pensando, né? Poxa, se ele tivesse ficado preso no fechado, ou se tivesse vaga no semiaberto, ou se tivesse tornozeleira, se bem que tornozeleira ou sem tornozeleira é tudo a mesma coisa, mas não. Ele saiu, saiu, né? De certa forma, foi solto. Prisão domiciliar, regime aberto, não é? Graças à decisão de uma juíza, é de revoltar, né? Eu fico, imagina a família, né? A família da Brasília, me dá as imagens da Brasília aí. Brasília Costa, 55 anos, está aí, ó. A cabeça até agora não foi localizada. E ela só foi assassinada e esquartejada. Olha os dois aí, ó. Tira o gordinho, volta na imagem. Volta na outra imagem, Chiclazinho. Aí está a Brasília. Volta na imagem dos dois juntos. Aí, ó. Frisa. A Brasília só foi morta porque o Ricardo estava livre, leve e solto. Fugiu, sim, depois foi considerado foragido, mas nunca deveria ter saído do regime fechado. Uma criatura como essa, o próprio delegado Mário Souza, o próprio delegado André, os policiais que ficaram aí dias e noites sem dormir para tentar pegá-lo e conseguiram, graças a Deus e a inteligência e a expertise do nosso DHPP. Eles foram unânimes em afirmar, isso daí é um serial killer. E eu fiquei imaginando o final de semana inteiro se ele não fez outras vítimas, sabia? Será que realmente ele só matou, e não dá nem para usar só, né? Mas será que ele realmente só matou a mãe e agora a namorada? Será que nesse tempo ele não fez outras vítimas? Onde estaria a cabeça dessa mulher, meu Deus? A revolta, o desespero da família. Família, por enquanto, não quer falar nada e está no direito dela, né? Família tem todo o direito do mundo de não querer se manifestar publicamente agora. Mas, gente, é difícil, né? É por isso que tem tantas reclamações sobre decisões que partem do judiciário, né? Por isso que tem tanta gente que vê no judiciário, né, um inimigo. Eu não vejo assim. É um dos poderes constituídos. Judiciário,
executivo, legislativo, não necessariamente nessa ordem, mas eu respeito, assim como respeito a Constituição. Mas como é que pode, né? Ele recebeu autorização. De certa forma, como não tinha nem vaga no semiaberto e nem tornozeleira eletrônica, pelo crime que ele cometeu contra a própria mãe de matá-la e concretar o corpo dentro de um armário, ele recebeu autorização para matar novamente. Mais ou menos assim. Muita gente encara dessa forma. Que horror, hein? Que horror. É estarrecedor mesmo. É um crime que entrou já para o rol, né, dos crimes que nunca mais sairão da nossa cabeça. E nem o da mala, estou falando do da mala, mas nem o da mãe dele. Porque na mesma hora, quando eu fiquei sabendo, por fontes da polícia, olha, prenderam o assassino da mala, do tronco na rodoviária, dos sacos lá no bairro Santo Antônio, sacos com pedaços, partes das pernas, das mãos, dos braços, mãos sem as falanges. Quando disseram que ele era o mesmo que havia matado em 2015 a própria mãe, concretado o corpo, mas na hora veio a imagem do Ricardo Jardim na minha mente. Na hora, não estava aqui na Band na época, estava em outra emissora, mas já houve uma repercussão e a opinião pública, a sociedade toda atônita, indignada, em choque com aquele crime e agora com esse outro. Com esse outro. Eu já tenho o João Gabriel Pezzini, meu querido. Já está aí, não? Já já nós teremos o repórter João Gabriel Pezzini. Os delegados estão acompanhando o nosso trabalho. Quais são os delegados? Confirma pra gente aí, Elian. Delegado Mário Souza e André Freitas. Vou repetir o que eu disse sexta-feira passada sobre ambos. Brilhantes. O DHPP, mais uma vez, foi brilhante. Porque eu sei, depois que prende, né? Muita gente, nossa, como prendeu rápido, né? Foi sorte. Foi a mistura de inteligência, a expertise que esses policiais do DHPP têm, a experiência também conta, né? Mas foi uma investigação à moda antiga, de fazer, de monitorar, de identificar, de ficar, né, monitorando, né, até o momento certo de dar o bote e prender um criminoso como esse, um verdadeiro serial killer, como já disseram os dois delegados citados pelo Elian, o delegado Mário Souza e o delegado André. Então, assim, a gente torce para que agora esse crápula do publicitário, e detalhe, hein, colega de comunicação social, né, porque a publicidade também é uma profissão ligada à área da comunicação social. Ele, gente, antes de matar a mãe, chegou a ocupar vários cargos como diretor de criação em agências aqui de Porto Alegre, sabia disso? Agências de publicidade. Ele era diretor de criação. O cara inteligente, mas infelizmente a inteligência que um dia ele usou para a profissão que escolheu, ele voltou essa mesma inteligência para cometer esses dois crimes brutais, dois crimes macabros. Elias, se não fechar pelo link, vamos de celular.